Você já percebeu que seu filho parece ser avançado para algumas coisas, mas ao mesmo tempo reage de forma inesperada em situações simples? Foi isso que aconteceu comigo. Em casa, cada dia revelava uma nova surpresa, às vezes encantadora, às vezes desafiadora. Foi nesse convívio diário que comecei a identificar sinais de que meu filho poderia ser superdotado. Hoje vou compartilhar com você 5 sinais reais que percebi e que talvez ajudem a compreender melhor seu próprio filho. No começo, eu achava que tudo fazia parte do desenvolvimento natural. Afinal, toda criança tem suas fases, seus choros, suas manias. Mas conforme o tempo passava, percebi que havia algo além. O modo como ele lidava com as emoções, a cobrança que fazia sobre si mesmo, a intensidade com que se interessava por certos temas, a forma como questionava tudo o que eu dizia e a sensibilidade quase exagerada em determinadas situações, tudo isso se repetia em um padrão que eu não via em outras crianças da mesma idade. O primeiro sinal que me chamou a atenção foi o contraste entre sua inteligência e sua imaturidade emocional. Meu filho podia entender explicações complexas ou resolver pequenos problemas com uma facilidade que me surpreendia, mas ao mesmo tempo, chorava desesperadamente por situações simples, como um brinquedo que não funcionava como ele queria ou uma mudança inesperada na rotina. Esse descompasso mostrava que, apesar da mente avançada, o coração ainda era de uma criança que precisava aprender a lidar com frustrações básicas. Outro sinal muito evidente era o perfeccionismo. Para ele, qualquer coisa que não saísse exatamente como esperava se transformava em motivo de grande frustração. Eu me lembro de quando ele tentava montar uma torre de bloquinhos. Se os blocos caíam ou não se encaixavam da forma que ele queria, ele se desesperava, batia os pés e repetia em voz alta: "Está tudo errado." Eram críticas duras contra si mesmo, como se tivesse falhado completamente. Esse perfeccionismo também aparecia em situações sociais. No parquinho, por exemplo, se uma criança furava a fila do escorregador e passava na frente dele, era como se uma injustiça intolerável tivesse acontecido. Ele ficava extremamente irritado, porque na sua visão, tudo precisava estar certo, justo, seguindo a ordem estabelecida. Essa necessidade de perfeição e justiça absoluta era constante, e eu percebia o quanto isso pesava sobre ele. Outro sinal muito marcante foi o hiperfoco. Quando meu filho se interessava por um assunto, era como se o mundo ao redor simplesmente desaparecesse. Durante meses, o universo dos dinossauros dominou nossa casa. Ele sabia os nomes das espécies, o que comiam, como viviam, e não se cansava de reorganizar seus brinquedos ou de fazer perguntas sobre o tema. O hiperfoco era bonito de ver, porque mostrava a profundidade com que mergulhava nos assuntos. Mas também exigia de mim paciência, já que ele podia passar horas só falando da mesma coisa, sem se interessar por outros temas. Foi aí que percebi que precisava ajudá-lo a expandir esse interesse, conectando os dinossauros a outras áreas: história, ciência, até artes. Assim, ele se mantinha estimulado sem se perder na repetição. Outro sinal que ficou muito claro foi a necessidade que ele tinha de entender e se preparar para cada situação. Para o meu filho, não basta ouvir um não ou receber uma ordem no momento em que algo acontece. Ele precisa de lógica, de explicações e, muitas vezes, de antecipação. Por exemplo, quando sabemos que ele vai tomar uma vacina no sábado, não adianta simplesmente acordá-lo no dia e dizer: "Vamos lá." Isso geraria uma crise enorme. Desde a segunda-feira, precisamos começar a conversar com ele, explicar o motivo, o que vai acontecer e até tirar as dúvidas que ele sempre levanta. Vai doer? Por que eu preciso tomar? Esse comportamento, que poderia ser confundido com teimosia ou resistência, na verdade mostra sua necessidade de compreender profundamente o porquê das coisas. Ele não aceita ser surpreendido ou levado sem explicação. Precisa de lógica, de clareza e de tempo para processar a informação.
Mas talvez o sinal mais desafiador fosse a sobreexcitabilidade. Era como se cada estímulo do mundo ao redor fosse sentido de forma multiplicada. Na parte sensorial, uma simples etiqueta na roupa virava um incômodo insuportável. Ele chegava a se recusar a vestir uma peça só por causa desse detalhe. Os sons também eram um desafio. O barulho do liquidificador, de um secador de cabelo ou até uma festa com música alta eram suficientes para deixá-lo choroso ou irritado. Na sobreexcitabilidade psicomotora, parecia ter energia de sobra. Está sempre em movimento e falando sem parar. Era como se o corpo não conseguisse acompanhar a velocidade da mente. E havia ainda a parte emocional, talvez a mais intensa de todas. Qualquer sentimento era vivido no máximo. Alegria virava euforia. Tristeza virava desespero. Empatia se transformava em preocupação genuína pelos outros. Esse conjunto de intensidades me mostrou que ele não estava apenas sendo manhoso ou exagerado, como algumas pessoas poderiam dizer. Ele realmente percebia o mundo de forma mais intensa, o que exigia de mim não só paciência, mas estratégias para ajudá-lo a não se sentir sobrecarregado. Foi juntando todos esses sinais, a inteligência que não acompanhava as emoções, o perfeccionismo, o hiperfoco, os questionamentos constantes e a sobreexcitabilidade, que percebi. Meu filho não era apenas diferente, ele era singular. E essa singularidade não precisava ser corrigida, mas compreendida e acolhida. Perceber esses 5 sinais mudou completamente minha forma de enxergar a maternidade. Eu entendi que não se tratava de combater comportamentos, mas de caminhar junto, apoiando cada intensidade e transformando cada desafio em oportunidade de crescimento. E esse é só o começo. Nos próximos vídeos, vou falar sobre cada um desses sinais em detalhe, como reconhecê-los, como lidar com eles e como transformar essas características em forças no dia a dia. Se esse vídeo fez sentido para você, não esqueça de se inscrever no canal Singularmente, curtir e comentar sua experiência. Sua história pode ajudar muitas outras famílias que também estão passando por esse caminho.